Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Janusa e no quadro Pena de Ouro de hoje, a entrevistada é Márcia Lúpia, professora universitária e também poeta. Márcia, eu quero agradecer por você aceitar o convite de participar desse quadro, que o objetivo é incentivar as pessoas à leitura, à escrita, e também para eles conhecerem um pouquinho, né, dos bastidores de um escritor. Então, seja bem-vinda e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Obrigada, Janusa, pelo convite. Fico muito feliz de poder participar aqui no seu canal, Escrever e Revisar. É sempre um prazer atender esses convites. Bem, como você já citou, meu nome é Márcia Lúpia, sou escritora, sou professora, sou servidora pública da Universidade Federal do ABC, e sou membro titular da Academia Contemporânea de Letras. Eu ocupo a cadeira de número 10, cuja patronessa é Cecília Meirelles. Ai, muito bom. É um orgulho saber, né, que uma pessoa que eu conheço faz parte aí da Academia Contemporânea de Letras. É uma conquista, eu acho que as pessoas se sentem representadas, e eu falo como mulher, e que também gosto desse universo dos livros, dos poemas, eu me sinto representada por você. E parabéns por essa conquista, e muito merecida, muito merecida. Inclusive, né, Obrigada. você tem livros publicados e também poemas publicados. Você pode falar alguns dos seus títulos para nós? Posso sim, Janusa, com certeza. Eu participei de muitas antologias publicadas pelas editoras Matarazzo, Futurama, Jogo de Palavras, Sarasvati. Eu gosto muito de escrever contos, por exemplo, Rua Roma 44, que é um conto mais de suspense, São Paulo Sutilmente Revelada, que foi em comemoração ao aniversário da nossa cidade de São Paulo, o curta-metragem da vida, que fala um pouquinho sobre os momentos finais de uma pessoa na vida, né? O que será que vem na cabeça dessa pessoa? A Caderneta Verde, que inclusive ganhou o prêmio, A Gota. São alguns dos títulos. Agora, deixa eu só, porque esse canal eu compartilho com pessoas leigas, né? Eu gosto de passar para o público leigo. Explica o que é antologia. Antologia é um livro que contém histórias, podem ser contos, podem ser poemas, mini-contos, de vários autores. Então, existe um tema para antologia, às vezes pode existir ou não esse tema, e as editoras convidam os escritores para escreverem histórias relacionadas aos temas. Então, por exemplo, o Roma 44 foi uma antologia de contos de suspense e terror. Então, eu fui Okay. convidada para escrever um conto com esta temática. Ah, muito bem. Então, esses títulos que você mencionou, tem algum que a publicação é em e-book? Está disponível, por exemplo, na Amazon? Então, desses daí, da editora Sarasvati, tem em e-book. E agora, um pouquinho, saiu também um em e-book, mas aí eu fui convidada para escrever sobre histórias de professores. É um livro de crônicas que contém escritores professores neste livro, e ele está em e-book também. Ai, que ótimo! Então, nós vamos colocar os links dos físicos e também dos e-books, que aí a pessoa é mais rápido para conseguir adquirir, né? E aí nós vamos colocar os links desses livros na descrição do vídeo. Tá E ótimo. me diz uma coisa, Márcia, quando você começou a escrever? Como que aconteceu isso? Alguém te incentivou? Como foi esse processo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Desde pequena, Janus, eu gostava muito de livros. O meu avô, ele tinha muitos livros e eu mexi em todos eles. Eu adorava ficar folheando, olhar para as capas, mesmo sem conseguir ler nenhum deles, que eu era muito pequena.
Conforme eu fui crescendo, eu fui tomando esse gosto pela literatura, né? E o que me levou à escrita. Eu tive um caderno de poemas, onde eu reescrevi os poemas e as frases de diversos autores consagrados. Aí um belo dia eu olhei para o caderno e falei assim, bom, agora eu vou escrever os meus poemas. Eu tive um professor de literatura também no colégio, veja a função dos professores, a Aham, importância. sim. Ele foi meu professor de língua portuguesa e literatura no ensino fundamental e médio, professor Vanderlei, e as aulas dele conseguiram despertar em mim um gosto pela literatura. Ele sugeria leituras para mim, para os alunos, e para ele eu acabei mostrando esse caderno de poemas, ele sempre me incentivou. Aí os anos foram se passando, o caderno ainda existe, mas eu fiquei um bom tempo sem mexer com esse caderno e sem mexer com a escrita. Aí Aham. depois que eu concluí o mestrado, em 2017, eu retornei às escritas. E eu publiquei um conto pela editora Matarazzo, e daí, por essa mesma editora, eu participei de um concurso de contos históricos. E eu fiquei em segundo lugar nesse concurso. Aí, depois disso, eu não parei mais de produzir. Olha, então essa foi a sua primeira publicação. A primeira publicação foi num livro Vamos Falar da Itália, da editora Matarazzo, e foi Aham. bem naquele momento que eu havia concluído o mestrado. Eu estudei discurso, memória e identidade dos descendentes de italianos do bairro da Moca. Então, eu estava muito vinculada à história dos italianos. Eu Sim. estudei muito sobre a língua, sobre os costumes, e a Aham. partir daí eu criei essa história para essa antologia e depois participei desse concurso pela mesma editora, mas aí foi um conto histórico. Nossa, parabéns pelo prêmio, pela classificação, e teve outros prêmios que você conseguiu conquistar por meio da literatura? Teve sim, Janusa. Então, conforme eu mencionei, eu fiquei em segundo lugar nesse concurso de contos históricos, foi em 2018, e com o conto Das Tragédias à Salvação. No mesmo ano, eu ganhei uma menção honrosa da Academia Taubateana de Letras, num concurso externo literário que eles fizeram, com o conto Nem Tudo Que Parece Real É. Em 2019, eu ganhei menção honrosa no concurso Beleza e Simplicidade, com o conto A Caderneta Verde, e eu conquistei o primeiro lugar em 2019, Troféu Coruja, na categoria Mini Conto, com o mini conto Silêncio, no terceiro concurso da Academia de Letras e Artes de Paranavaí. Esse concurso foi de âmbito nacional e ele trazia uma temática super interessante e super significante, que é a violência contra a mulher. Nossa, muito interessante. Eu acho, assim, participar desses concursos, eu acho muito legal quando editoras, empresas promovem esses concursos que, assim, como é que eu posso me expressar? A gente conhece muitos escritores famosos e tal, mas a oportunidade da gente ver penas novas, né? Escritores novos que têm muita coisa bacana para oferecer, tem textos maravilhosos como o seu. Eu li aqueles, eu acho que foi uma crônica que você até postou no Facebook, e teve aquele outro material que você colocou o link, que é um livro, né? E eu li, então, assim, não deixa a desejar, um material muito bom, uma expressividade maravilhosa, a gente se encanta com a sua escrita. Eu diria assim, até por você ser dessa época, é bem contemporânea, é bem atual, é uma coisa bem, né, a gente se sente no momento da escrita, né? Então, eu te pergunto, quais os desafios do escritor, né? Tanto você, da sua experiência como uma escritora que tem uma origem na escrita desde a infância, você foi influenciada pelos livros que leu, e é aquilo, um bom escritor, você pode olhar atrás dele, ele já era um leitor voraz, não tem como você escrever sem ler primeiro. Então, na sua experiência, quais os desafios que você enfrentou
nesse processo de escrever, publicar, divulgar o seu material? Eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que a leitura, para quem quer escrever, é essencial. Agora, acho que o desafio maior é você colocar suas ideias no papel e acreditar naquilo que você está escrevendo e acreditar que aquilo pode dar frutos. Porque muitas vezes nós nos pegamos pensando se o que a gente escreve é realmente bom. Será que o que eu escrevi é bom? Será que as pessoas iriam gostar? Então, a gente tem que deixar para trás a timidez, deixar de lado o medo, porque dá medo também de se expressar às vezes. Escrever e pedir, eu faço muito isso. Eu peço para pessoas próximas, antes de publicar alguma coisa, lerem para mim. Elas leem, elas dão opiniões, mas tem que ser pessoas que você confia, aquelas pessoas que te falam a verdade, tá? Que elas podem palpitar e você tem que estar aberto às críticas, que as críticas são construtivas. Eu acho que esse é um bom caminho e é um desafio também, né? Porque você abre mão dos seus medos, das suas inseguranças para escrever, para você se doa para aquilo que você está escrevendo. É verdade. É tão interessante você falar isso que reforça o que eu acredito. Tem até um dos vídeos do canal, eu falo sobre isso. Você tem que acreditar na sua história. Você tem que ter fé. Você é o primeiro a acreditar nela, né? E depois, realmente estar aberto para quando você coloca o seu material para alguém ler, você tem que estar aberto às críticas, porque quem gosta de você e quer ver o seu sucesso vai apontar alguma coisinha que precisa ser melhorada. Então, eu fico feliz de ouvir isso de você, porque você já tem a prática da coisa, né? Porque a minha prática é do outro lado. É o lado que faz a revisão, é o lado que recebe o material, lê, aponta para a pessoa. E quando eu ouço esse outro lado que concorda, aí eu vejo que eu também estou no caminho certo quando eu dou essas orientações. Sim. Agora, Márcia, você acha que o brasileiro, né, tem essa fama que lê pouco, que quase não lê? Você acha que esse estigma é real? Isso está mudando? Qual a sua opinião? A opinião de quem está difundindo, né, livros, material? Como que você enxerga isso aí? Sim, eu acredito que o brasileiro lê pouco, só que muitas pessoas elas não têm o hábito da leitura, pois muitas pessoas dizem que foram forçadas na escola aquelas leituras dos clássicos, né? E assim elas possuem uma justificativa que para elas é plausível, para o fato de não gostar de ler. Contudo, a minha opinião é que essa é uma pequena parcela, em comparação a uma parcela expressiva de brasileiros que não têm acesso a livros, Janusa, e nem mesmo à educação, nós sabemos, infelizmente. Temos, portanto, dois tipos de leitor, de leitor que lê pouco ou que não lê, né? Aqueles que têm condições de entrar numa livraria, de comprar um belo livro, de tentar encontrar algum assunto que interesse. E tem também aquele que, infelizmente, aquelas pessoas que não têm condição financeira, que gostariam, mas que não conseguem, não têm acesso a uma biblioteca, enfim. Agora eu vou voltar tirar do leitor, o holofote do leitor e colocar no escritor. A gente vê que hoje em dia, assim, eu tenho até uma amiga que trabalha muito com parte de editora. Ela fala assim que as pessoas levam muito a sério essa coisa de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Porque houve um avanço em selos de escritor iniciante, que a pessoa se banca, né? E ela disse que houve uma propagação enorme. E daí, muito livro ruim, na opinião dela. Aí eu te pergunto, existe isso? Existe um mau escritor? Existe alguém que escreva ruim? Como que funciona isso? Olha, Janusa, eu não acredito que possamos falar em mau escritor. Eu acredito que alguns escritores, eles planejam seu desenvolvimento melhor do que os outros. Então,
Aqueles escritores que se destacam são aqueles que leem mais, que nós já falamos aqui um pouquinho, que participam de cursos, oficinas, eles estão antenados com a realidade, eles têm um conhecimento diversificado, aberto a vários tipos de conhecimento e estão em um contínuo processo de aprimoramento. Isso que eu acredito. Januza, como em todas as áreas, eu acredito que qualificar-se é a melhor maneira de se destacar, você não acha? Verdade. Então, eu acho que é isso que existe. Existe aquele que está mais preparado e aquele que está menos preparado. Eu concordo com você. E dá a impressão, assim, que a gente combinou essas respostas. Porque eu tenho um vídeo já que eu falo assim, que você precisa pesquisar para escrever. Mesmo que seja um assunto que você conheça. Porque você não sabe tudo. Sempre tem uma coisa que você precisa complementar, né? E o que você falou, né? Você tem que estar, a pessoa ela tem que aceitar que aprender nunca é demais e que pode passar essa imagem de mau escritor se ela não aperfeiçoa a sua escrita. Que nós da academia, que nós ficamos lá e não fazemos cursos, oficinas. Eu mesma aproveitei esse período de pandemia, mesmo estou cursando um doutorado, a parte de ensino, formação de professores, tenho muitas tarefas, porém, fiz muitos cursos sobre literatura, fiz um curso muito bacana sobre literatura cearense, cursos sobre crônicas. Então, eu acho que nós não podemos parar. E a minha formação, eu sou formada em letras com mestrado em linguística. Sim. Então, quer dizer, mas a Márcia ainda, mesmo assim, faz cursos? Sim, eu faço cursos, eu leio muito sobre literatura, e é importante ler sobre tudo, é de tudo um pouco, que nem você falou, precisa aprender de tudo um pouco. E que bom que a gente não sabe tudo, né? Verdade. E é interessante, né, porque eu acho que esse estigma de mau escritor deve ser a falta de paciência, porque tudo precisa de tempo. O tempo de aprendizagem, o tempo da escrita, né, o tempo de reescrita, porque quando você está escrevendo, você tem sempre que estar voltando. Será que está bom esse trecho? Será que esse verso aqui realmente está dizendo o que eu quero dizer? Então, isso precisa de resiliência, não é? De paciência para esse processo acontecer da melhor forma e, no final, o produto ser muito bom, ser perfeito, né? Exatamente. Agora, como escritor, quais os desafios, né, nesse mercado digital, não digital, mídias sociais? Como fazer para se destacar no mercado? Como fazer para ser lembrado? Olha, como nós estávamos falando, eu acredito que tudo é um processo. Então, os escritores, eles precisam, antes de mais nada, desenvolver um autoconhecimento. Quando você se conhece e sabe o que te agrada, aí fica mais fácil de trabalhar. Porque a sua obra-prima, Janusa, não vai sair de algo que você desconhece ou que você não tem afinidade. A partir daí, você tem que conhecer o seu público, quem que você quer alcançar. Os principais autores e tendências do gênero, tema e estilo que você quer escrever. Então, não adianta você querer ser um escritor de romance policial sem ter lido os principais autores, sem participar de um curso, sem ler opiniões do público desse nicho. Então, eu acho que tudo é um processo. Sim. Não importa se for rápido, se for demorado, contanto que seja eficaz, que foi o que você falou. As pessoas, elas não têm aquele tempo de gestação, né? Do livro, e de repente vai e publica e nem pensa no que está publicando. Então, eu acho que tem muito disso daí mesmo. É um processo e você precisa se autoconhecer. Sua obra-prima realmente não vai sair de coisas que não te agradam, de coisas que... né? Porque você coloca muito de si na escrita. É verdade. A professora Guaraciaba falava, né, que escrever é se revelar. Então, não tem como, você acaba contando um pouco sobre você quando você está escrevendo, mesmo que não seja sobre você, não é uma biografia, é uma reflexão igual a sua crônica sobre os professores, né?
Então, você é uma professora, acaba que você passa por a sua experiência, ela acaba moldando um pouco do que você está colocando ali no papel. E, Márcia, esse ano a gente foi desafiado aí com essa pandemia, e mais do que nunca as mídias sociais já estavam, né? Mas parece que deu aquele boom, aumentou exponencialmente. Eu vou falar de mim. Eu adquiri vários livros online esse ano, mais do que nos outros anos. Agora eu te pergunto, como vai ser esse mundo pós-pandemia? Será que o livro de papel vai agora de vez acabar? Ou você acha que ele ainda tem espaço no mercado? Bom, eu também nessa pandemia acabei adquirindo um Kindle. Então, o que acontece? De verdade, eu não acredito que o livro de papel tenha os dias contados. Eu acho que existe espaço tanto para os livros de papel quanto para os aparelhos tipo Kindle. Eu participo de muitos grupos de pessoas que curtem literatura, curtem compartilhar experiências de leitura. Aí, nesses grupos, eu vejo muitas pessoas falando do livro físico, né? Que Sim. vai nas livrarias, que compra em sebos. Eu, particularmente, eu adoro um livro físico. Janus, eu sou daquelas pessoas que entram na livraria, claro, quando dava para entrar, né, de boa, ficar cheirando os livros, e adoro uma capa muito bonita, porque a capa também atiça, né, a vontade da É leitura. o primeiro contato. Também é o primeiro contato, exatamente. Mas eu também tenho um Kindle. Eu achei muito prático para estudo, que você consegue colocar muitos artigos científicos para Sim. leitura e tudo mais. E também muitos dos livros que eu procuro, por vezes o livro físico é um pouco mais caro do que o livro para o Kindle. Então eu acabo fazendo isso daí, pesando, é mais barato. Aí eu vou ou no físico ou no Kindle. Mas eu tenho os meus livros de papel, eu não me desfaço deles. Eu releio. Tem livros que você fala, esse aqui eu li, mas eu vou reler. Então eu já deixo lá bonitinho. Mas eu acho que não vai acabar, não. Ainda bem. Eu também, eu gosto. É tipo um troféuzinho, né? O livro de papel que a gente põe na estante ali e gosta de olhar. Então, Márcia, você é uma escritora tanto na escrita científica, já que você, além de ser uma professora universitária que precisa publicar, né, tem que estar produzindo material científico, você é estudante de doutorado que precisa, por força do estudo, você tem que também publicar, e também você é uma autora de literatura, né, de entretenimento, crônica. Você tem, né, muita coisa para dizer, muita experiência. Qual o seu conselho para essa pessoa que está assistindo a gente, que tem o sonho de escrever, gosta de poemas e não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Que conselho você dá para essa pessoa? Olha, parece loucura, mas o que eu vou falar, o melhor conselho é escrever. Você tem que anotar sempre que puder as suas ideias, mesmo que elas não tenham estrutura nenhuma de começo, meio e fim. Anote as pequenas ideias, algumas frases, algumas palavras, porque elas podem te levar a um conto, a um poema, até um romance. Então, tudo quanto for ideia, anote de verdade. Mesmo que for para um texto científico, anote, porque daqui 15 minutos você vai fazer outra coisa e você vai esquecer. Outra coisa importante para quem quer ser um escritor, você precisa participar de grupos de saraus literários, você precisa ver como as pessoas escrevem, grupos de discussão de literatura, existem vários nas redes sociais, você precisa ler também. Então, leia e escreva, e não tenha medo de colocar nenhuma ideia no papel. Mas você não pode deixar de ler e de escrever mesmo. Então, a melhor coisa para quem quer escrever é escrever. Muito bom, ótimo. Essa coisa do bloquinho, eu sempre tive. É uma ideia assim que eu acho muito boa, sempre na bolsa, né? E eu desenvolvi uma técnica, vou aproveitar aqui o seu gancho para falar, é gravar. Eu fiz isso no Muito mestrado. bom. Aqui, né, tem o celular, tem lá o aplicativo de gravar a voz. Menina, às vezes eu estava na correria e estava sem tempo para sentar. Eu pegava o celular
E eu começava a falar ali aquela ideia que eu tive, ou então eu lembrava que um determinado autor tinha falado alguma coisa sobre aquilo que eu tinha lido, e aí veio a lembrança, né? E aí eu gravava. Exatamente. O registro, né? O registro é mais importante, porque a nossa cabeça está condicionada a pensar num monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. E de repente você perde uma ideia muito boa. E você não pode perder ideias. Eu não fiz uma pergunta, não está aqui, mas a gente Não, falou vamos falar, vamos conversar. sobre como que foi para você receber o assento, né, a cadeira número 10 da academia. Como que funciona isso? Isso para mim não entendo nada disso daí. Como que funciona? Como que você chegou lá? Bom, na verdade é assim, foi um grupo de escritores que resolveram criar essa academia. E por acaso, foi justamente esse grupo de escritores que viu aquele meu concurso que eu fiquei em segundo lugar. Então, uma das juradas do concurso, inclusive, faz parte da academia, hoje ela é presidente, foi reeleita da academia, reuniu alguns escritores, e dentre esses escritores eu fui convidada a fazer parte dessa academia. Então, ela é uma academia nova, ela foi criada no ano de 2018. Qual a intenção da academia? Difusão da literatura e da língua portuguesa. Enfim, por que a cadeira número 10 e por que a Cecília Meirelles, a patronesse, né? É uma curiosidade também. Bom, o número das cadeiras nós fomos escolhendo lá na reunião, só que quem é patrono e patronesse de alguém é o padrinho, a gente fala de padrinho poético, padrinho literário, né? Cecília Meirelles foi sempre uma inspiração para mim. Eu não sei se você se recorda que eu falei sobre o caderno de poemas. Eu reescrevi muitos poemas de Cecília Meirelles. Eu peguei o gosto por causa de Cecília Meirelles e passei a escrever por causa dela. Hoje não é o gênero que eu mais gosto assim, de escrever. Eu adoro escrever contos e mini-contos. Escrevo poemas também. Mas assim, eu acho que pela história de vida da Cecília, a Cecília foi professora, a Cecília foi jornalista, foi pintora, foi tudo. E eu acredito que as academias precisam de mais patronesses do que patronos. Eu acho que nós temos muitos homens. Então, por isso que eu escolhi a Cecília, por todos esses motivos. E hoje, para entrar numa academia, nós recebemos currículos, mas assim, dentro da academia existe toda uma estrutura. Então, você tem o presidente, vice-presidente, você tem secretários, você tem diretorias. Então, a diretoria que cuida disso é a diretoria consultiva. A diretoria consultiva recebe esses currículos, faz uma primeira triagem, vamos dizer assim, depois a pessoa é chamada para fazer uma entrevista ou participar de um sarau conosco para depois deliberarmos, a gente chama de deliberação, a participação ou não dessa pessoa na academia. Então, é mais ou menos assim que funciona. Não sei se era isso que você... Não, sim, porque assim, as pessoas, né, eu acho assim, que tem muitos extremos quando a gente não tem conhecimento. As pessoas pensam, ou é muito difícil, barra impossível entrar, ou é uma coisa assim que, vamos fazer, e não é assim, né? Existe uma estrutura que agora você acabou de explicar, muito lúcido, e existe as etapas. E são quantas cadeiras nessa academia? Bem, hoje a Academia Contemporânea de Letras possui 41 cadeiras, com 41 membros entre titulares, correspondentes e honorários. Quando você falou de contos, microcontos, e sabe que eu vi esses dias? Nanocontos. Um autor, um poeta, não sei se você conhece, eu sigo ele no Facebook, acho que é JC Pasquale, o nome dele. E ele, todos os dias, ele publica um microconto ou um nanoconto. Bem interessante porque se a gente não acompanhar, a gente vai ficando defasado com as nomenclaturas da literatura que vão surgindo. Essa contemporaneidade vai criando material assim, né, mais novo, mais rápido. Eu acho que até devido ao tempo que a gente vive, que ele é mais rápido, mais acelerado, também está se refletindo na produção literária, né? Exatamente. Mas essa é a importância, né, de estarmos abertos a todos os gêneros. E você se enquadrar em um gênero e encontrar autores que você goste, que não precisa ser os clássicos, para quem fala para mim, então, eu não gosto de ler porque eu só lia clássicos.
Não Sim, existe isso daí. Você tem um monte de outros tipos de leitura, você tem biografias, você tem sim, todos os tipos de leitura. Então, eu acho que a pessoa precisa se conhecer e tentar e se entender e ver o que ela realmente gosta. exatamente. Porque a leitura por prazer é a leitura mais eficiente. A partir do momento que você lê o que você gosta, daqui a pouco você está lendo, até por curiosidade, aquilo que você não estava muito prestando atenção. Mas pelo hábito que se cria da leitura, você se abre para novas ou outros gêneros. Então, Márcia, a gente está encerrando a entrevista. Nossa, eu adorei conversar com você. Foi muito bom, muito gostoso a sua experiência, tanto como acadêmica, né, o seu percurso, que eu acho muito legal. Eu acho que, embora a gente não tenha tocado nesse assunto na entrevista, mas eu espero que as pessoas que têm essa vontade, esse sonho de seguir a carreira acadêmica, possa, né, se espelhar em você e avançar, né? Vale muito a pena, né, Janusa? Você também tem essa vertente acadêmica aí na sua identidade, e eu acho que vale muito a pena, porque você não cresce só profissionalmente, você cresce pessoalmente também. Você acaba descobrindo outras coisas que vão influenciar na sua vida diretamente. E você acha que não, mas influencia sim. Verdade. Então, acho que vale muito a pena quem tem oportunidade de estudar, fazer uma pós, um mestrado, dá trabalho. Eu não vou falar que não dá, dá muito trabalho, mas assim, seria muito sem graça se as coisas fossem, tá tudo fácil, né? Então, Aham, acho que a gente se desenvolve justamente nisso, né? Nesse não trabalho teria, todo aí. não teria sabor, né? Muito obrigada. Tá bom. Beijo, Um beijo. Tchau. tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado e convido você a se inscrever no canal, clicar em gostei e também compartilhe com os seus amigos. E vejo você no próximo vídeo. Até lá!